Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário Sincero. Meu nome é Sérgio Souza e hoje a gente vai tratar um pouco sobre um assunto que eu estava pensando esses dias, algumas situações que acontecem com a gente, falando sobre coisas que acontecem quando pessoas, com energias diferentes das nossas naquele certo momento. Vou citar um exemplo aqui de quando você faz o reiki, Quem faz reiki aí vai saber do que eu tô falando. Que é quando a gente faz o reiki, cuida ali, equilibra todos os nossos pontos de chakras, se limpa, medita, Depois disso a gente sai de casa, lindo e maravilhoso, pleno, brilhando, os pássaros cantam, até o som da moto que passa do seu lado você agradece, ai que bom que eu estou escutando o som dessa moto, ai que bom que eu escuto. Não é? A gente agradece tudo, a gente tá zen, a gente tá curado. Mas aí, por exemplo, quando você faz todo esse processo e aí depois você vai pro serviço. E quando chega lá, assim que você pisa no trabalho, aparece alguém com a energia totalmente diferente da sua. Pessoa totalmente desequilibrada, sentimentos à flor da pele, pessoa estressada, uma pessoa que está com raiva de você por algum motivo, ou às vezes não. Às vezes a pessoa está estressada com algo que tem em casa, que aconteceu em casa, com o marido, com a mulher. E aí quando chega em outro lugar, ela acaba descontando aquela energia toda em você, ou em outras pessoas. Fala pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. E aí toda aquela energia que você cultivou, toda aquela coisa boa, às vezes vai buraco abaixo. Começa a desequilibrar. Lógico que com o reiki, ou com o reiki e outras coisas, a meditação, aquilo não te afeta tanto. Diferente que você ter chegado no serviço e não tivesse feito o reiki, aquela energia com certeza bateria em você mais forte, aquilo ali te desequilibrar mais ainda. Dependendo das palavras, que aquela pessoa usa, como aquela pessoa se expressa, dependendo da atitude dela, pode ser o reiki, a magia que for, aquilo acaba te frustrando, acaba te desequilibrando e não tem jeito, você fica à mercê daquela energia, você fica desequilibrado, você começa a sentir algo ruim dentro de você, começa a estressar, e aí aquela pessoa começa a falar com você, falar várias coisas ruins e você estoura, começa a falar também, falar, e aí vira uma briga. E um começa a xingar o outro, começa a falar mais alto que o outro. Quando que você fez o seu reiki, a sua magia, meditou, fez sua meditação lá, e aí foi pra casa de alguém ou qualquer outro lugar, Isso não tem um lugar certo, eu tô citando a casa e o trabalho porque são lugares onde pode acontecer mais isso, E aí você chega em casa e aí bate de frente uma pessoa que começa a falar mal, começa a estourar com você, começa a insultar, começa a xingar, ou então às vezes você vê alguém falando mal de você, sabe aquela coisa chata de você passar num lugar e alguém tá ali te cochichando, ou então jogando piadinha no alto mesmo, falando alto pra você escutar indiretamente. E tem pessoas que não conseguem lidar com isso, Na hora que não escuta, devolve, reage, A pessoa te bate, você bate de volta. A pessoa grita com você, você grita de volta. A pessoa te xinga, você xinga de volta, Ah, Sérgio, mas o que eu vou fazer? A pessoa, fulano de tal, falou da minha mãe, falou do meu filho, falou do meu pai, xingou, me insultou com uma coisa que eu não gostava. Bom,
uma frase de uma hipnoterapeuta, né, a grande hipnoterapeuta Cássia Faria. Ela diz isso muito e eu levei isso para minha vida, que principalmente nós, a gente que é contratado, que tem outra linhagem, né, isso serve também para pessoas, seres humanos, mesmo ser humano também é uma linhagem evoluído, um ser humano evoluído, né, alguém que tem a consciência maior, que ela diz: não são eles que têm que entender a gente, nós que devemos entender eles. E o que eu quero dizer com isso? O ser humano é uma criança ainda. Às vezes aquilo que ele está falando, ele nem sabe por que está falando aquilo. Às vezes ele está estressado com outra coisa frustrou ele, deixou ele frustrado. E aí ele desconta na primeira pessoa que passa na frente dele, primeira pessoa que fala com ele, né? Às vezes você tem azar de bater de cara com essa pessoa. Às vezes aquela pessoa está estressada com você por algum motivo pequeno ou grande que for, mas o que eu quero dizer é o modo como a gente interage, como a gente responde esses insultos, essas energias, né? Que é apenas, para mim, eu vejo que são duas possibilidades que você pode responder essa pessoa, né? Ou você fica quieto, ou você fica calado, ou então você responde de uma forma que tente fazer essa pessoa entender por que ela realmente está fazendo aquilo. Então, fulano de tal chegou no Jorginho reclamando, dizendo que ele era assim, que ele devia fazer assim, que o que ele estava fazendo era errado, não é? Mesmo que aquilo não tenha lógica nenhuma, mas aquela pessoa naquele momento ela está dizendo, para ela é o certo, né? Ela reclamando, brigando, para ela naquele momento é o certo, né? E aí Jorginho tem que responder como? Ou ele fica calado, né? Se aqueles insultos que ela está fazendo a ele sabe que não é verdade, ele sabe que não vale a pena, ele ou pode ficar calado, ou ele pode chegar e responder: fulano, por que você está com raiva? Ah, porque você é assim, 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 você não fez isso, 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 você devia fazer isso, isso, isso. Tem certeza que é por causa disso que você está com raiva? Vem cá, vamos conversar. Eu sei que nem todo mundo tem esse sangue frio de esquecer que a pessoa está falando com você, né? E ter essa atitude de tentar fazer a pessoa entender e tentar entender também por que a pessoa realmente está daquele jeito. Eu sei que não é para todo mundo, nem eu mesmo faço isso, mas o que eu uso é ficar calado. Sabe por quê? Porque quando o ignorante fala, o sábio se cala. Não adianta bater boca ou gastar saliva como uma criança. Eu digo isso porque você que tem linhagem, voltando nesse assunto, você que tem linhagem, ou você que é ser humano também é uma linhagem, é mais evoluído, né, que tem a consciência e sabe que a vida não é do jeito que o ser humano vê, né, que existe coisas mais além do que o ser humano acha que existe. Você tem que olhar para ele com o olhar de uma criança, olhar de superioridade, mas não de uma forma ruim, uma forma para poder entender o que você faz com a criança, né? Quando a criança chora ou então grita com você, sabe? As atitudes que a criança tem, você sabe que ela está tendo aquela atitude porque ela é uma criança ainda, porque ela não entende. Ela não sabe nem por que está fazendo aquilo, ela não sabe por que está chorando. Na verdade ela sabe, né? Mas a questão não é eles que tem que entender a gente que tem que entender eles. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter paciência. Paciência é difícil. Esse nomezinho, paciência, é difícil ter, mas a gente precisa ter. A gente tem que ter essa consciência de saber que a gente está aqui para ajudar, para fazer
essas pessoas acordarem para que elas consigam ter um rumo melhor nas suas vidas, na evolução. Elas precisam evoluir. Às vezes eu tenho muito esse olhar, né? Às vezes, não sei se é só eu, mas às vezes eu olho a rotina do ser humano, sabe? Paro e eu começo a observar o que as pessoas fazem no meio da rua, né? O que elas estão fazendo, tenta entender por que elas fazem, coisas absurdas até que a gente vê, e eu não consigo mais olhar. Eu só consigo olhar de uma forma de saber que eles são crianças, eles não sabem o que estão fazendo, né? Para eles, eles acham que aquilo que eles estão fazendo, eles acham que a vida é só isso. Esse pessoalzinho, sabe, esses jovens de hoje em dia, quando eu olho para eles, eu só consigo ter essa visão de que eles acham realmente que a vida é só isso. Que a vida é só ficar no tititote, fazendo dancinha na frente do celular, né? Ou então bebendo, indo pras festas, né? Usando drogas. Eu não posso falar nada porque eu sou jovem e já fiz isso há um tempo atrás, né? Mas felizmente eu mudei porque eu tive uma pessoa que despertou, né? Muitos deles não têm, muitos deles têm, mas que não seguem, né, o conselho daquela pessoa. Esse vídeo é exatamente isso. É como você lidar com pessoas com energias diferentes no seu dia a dia. O vídeo vai ser só isso. Eu só quis trazer um pouco do que eu comecei a observar esses dias, né? Eu ponho isso em prática já faz um tempo e vem funcionando para mim. Não é um método, né, que a gente tem que seguir fielmente, mas é uma forma que eu olho, uma forma que eu enxergo para lidar com esse tipo de coisa, né? Que eu acho que muita gente, ou então todo mundo, passe por isso, né? Quem nunca tem aquela pessoa que te ofende, né? Sempre tem alguém que te ofende, principalmente na família, né? A gente que é contatado, a gente tem dificuldade de lidar com a família porque elas não entendem a gente, não é? Então a gente acaba fazendo com que as pessoas tendam a mal olhar sobre nós. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Um abraço de luz. Deixe um like, né? Deixe um comentário, compartilhe com seus amigos se puder. Abraço de luz. Namastê.